A soberania de Deus é a força invisível que molda o destino de cada alma neste vasto universo. Muitos passam a vida se perguntando por que alguns sentem um chamado divino, enquanto outros permanecem indiferentes e apáticos. Essa diferença não surge do acaso, mas decorre de um propósito eterno, que transcende toda a lógica humana e revela os profundos mistérios da verdadeira eleição divina. Compreender a eleição de Deus exige que abandonemos a noção de que somos os autores de nossas próprias vidas. Na verdade, ser escolhido significa ser salvo por uma vontade que existia mesmo antes de nascermos. O universo opera sob uma governança perfeita, onde cada instrumento é moldado para manifestar uma parte da glória e da justiça do Criador. Se você sente um profundo anseio em seu coração, uma sede de verdade que o mundo material não pode saciar, preste atenção. Esses sinais não são coincidências, mas evidências de que sua frequência espiritual está sendo sintonizada por uma mão superior. Você está sendo convidado a um conhecimento capaz de transformar o medo da predestinação em um profundo e sagrado descanso. Eu sou George, e minha missão é ajudá-lo a decifrar os códigos sagrados que vibram dentro do seu próprio coração. Se você anseia por compreender seu papel no plano final de Deus e deseja fortalecer sua conexão espiritual, inscreva-se em nosso canal hoje mesmo. Junte-se a nós nesta jornada de despertar e descubra o poder de realmente ser um dos escolhidos. A linha divisória, a luta pela compreensão. Romanos capítulo 9 é o limite decisivo para qualquer pessoa que busca conhecer a verdadeira face de Deus. Este capítulo não permite neutralidade. Ou ele amplia sua perspectiva sobre a soberania final de Deus, ou confronta diretamente seu orgulho humano. Aceitar que Deus detém poder absoluto sobre o destino das almas é o passo mais difícil em qualquer jornada de fé. Muitos estudiosos passaram anos em silêncio e oração, tentando discernir se Paulo está falando sobre indivíduos ou sobre toda a nação. A resistência em aceitar o eleitorado individual deriva de um desejo humano profundamente enraizado de controlar o próprio destino. No entanto, o texto bíblico é notavelmente claro e preciso em seu foco na jornada de cada indivíduo, mostrando que Deus trata cada alma de forma única. Reconhecer Deus como oleiro exige uma humildade que poucos estão dispostos a cultivar no dia a dia. Se Ele é o Criador, então Ele tem o poder indiscutível de dar a cada vaso um propósito de acordo com a sua sábia vontade. Essa revelação transforma a maneira como você vê a sua própria vida, libertando-o do fardo de se esforçar para obter o que é inerentemente uma dádiva. A doutrina da eleição é frequentemente considerada difícil de aceitar, porque toca em nossa compreensão limitada de justiça. Queremos que Deus opere de acordo com regras de mérito criadas pelo homem. Mas a graça não opera de acordo com um sistema humano de mérito. A graça opera por meio de uma decisão livre e definitiva, revelando uma realidade muito maior do que nossos desejos mesquinhos. Estudar este capítulo das Escrituras por meses a fio pode sobrecarregar sua mente, mas depois reestruturará profundamente seu espírito. Você perceberá gradualmente que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, mas é o fundamento sobre o qual a vida alcança o verdadeiro significado. É no conhecimento da suprema autoridade de Deus que o escolhido encontra descanso, algo que o mundo jamais poderá oferecer. O escolhido, ao compreender Romanos capítulo 9, deixará de resistir ao Criador e começará a adorar o mistério da sabedoria de Deus. Isso não é lógica fria, mas uma ordem gloriosa, que garante que nada esteja fora do plano divino. Você está convidado a mergulhar nessa profunda verdade e permitir que ela molde sua identidade espiritual eterna. O problema da promessa, uma falha que não existe. O fato de apenas alguns no povo terem recebido as promessas criou um dilema teológico aparentemente insuperável. Paulo carregava consigo a dor incessante de testemunhar seus compatriotas judeus rejeitarem o Messias, enquanto as promessas de Deus pareciam estar em risco. Se a maioria estivesse perecendo, a palavra de Deus para Israel falharia. Deus jamais falha em sua palavra. E a resposta de Paulo a essa pergunta é uma das revelações mais claras. Ele afirma inequivocamente que nem todos os nascidos em Israel são verdadeiramente Israel, no sentido espiritual da promessa. Há uma clara distinção entre linhagem física e eleição espiritual, mostrando que o sangue humano não garante a entrada no reino de Deus. Essa verdade revela que a promessa de Deus é seletiva e focada naqueles que Ele mesmo separou.
A questão não reside na fidelidade do Criador, mas na incompreensão de que privilégio é um direito inerente. Os escolhidos compreendem que sua conexão com Deus não provém de instituições ou origens terrenas, mas de um decreto nascido no próprio coração de Deus. Paulo resolve esse conflito apontando que os israelitas perdidos não são os herdeiros da promessa por uma razão de suprema soberania. Deus cumpre sua palavra salvando precisamente aqueles que ele predestinou a salvar, mesmo antes da fundação do mundo. Essa distinção elimina a dependência de tradições externas e direciona toda a fé para a vontade livre e onipotente de Deus. A justiça de Deus se demonstra quando percebemos que Ele é completamente livre para mostrar misericórdia segundo a sua própria vontade. Ele não deve nada a ninguém. E a salvação de alguns é um milagre, algo pelo qual devemos ser gratos, não questionados. A promessa permanece intacta, alcançando todo o vaso de misericórdia destinado a portar a sua glória. Compreender a questão da promessa ajuda você a apreciar o chamado que ressoa em sua alma hoje. Se você ouve a voz de Deus, é porque pertence ao verdadeiro Israel, herdeiro daquilo que você não criou. A palavra de Deus permanece firme, provando que a sua vontade é o único alicerce sólido sobre o qual podemos verdadeiramente caminhar. A liberdade de mostrar misericórdia, essa é a justiça da graça. A justiça de Deus opera em uma dimensão muito além das noções humanas limitadas de certo e errado. Quando Paulo pergunta se há alguma injustiça na escolha de Deus por alguns e não por outros, a resposta é um não absoluto, que ressoa por toda a eternidade. Deus não é injusto ao realizar suas escolhas, porque a justiça divina reside em sua completa fidelidade à sua própria glória e santidade. O alicerce inabalável de nossa esperança reside na verdade de que Deus não depende da vontade ou do esforço humano. Se a salvação dependesse do esforço, intelecto ou vontade humana, todos seríamos condenados por nossas próprias imperfeições e inconsistências. A liberdade de Deus de mostrar misericórdia a quem Ele escolher é a única e verdadeira garantia de que alguém será libertado das trevas. Ninguém neste mundo, por mais moral que pareça, pode bater no peito e dizer que merece sequer um olhar de misericórdia do Criador. Todos nós pecamos e nos falta a glória original, o que faz da misericórdia de Deus um ato de pureza absoluta, poder supremo e completa liberdade. Deus não deve nada à humanidade caída. Ele concede graça livremente, como um rei generoso que distribui tesouros de seu próprio coração benevolente. Muitos se rebelam contra essa soberania, porque desejam manter o controle egoísta sobre suas vidas espirituais e seu destino final. Mas os escolhidos logo percebem que a liberdade de Deus é a sua maior garantia contra fracassos pessoais. Se o próprio Deus decidiu lhe mostrar misericórdia, nenhum poder na terra ou no inferno pode invalidar esse decreto de amor eterno. A compaixão divina nunca é uma reação ao nosso comportamento externo, mas a própria causa de todo o bem que possamos expressar neste mundo. Quando Deus decide favorecer uma pessoa, Ele o faz para mostrar a todo o universo que a fonte de toda a vida e justiça existe unicamente nele. Essa profunda compreensão remove o fardo opressivo de tentar obter a atenção de Deus por meio de obras ou rituais religiosos. Você é convidado a abandonar todas as defesas e descansar na soberania de um Deus que não se deixa abalar por pressões externas ou falsos méritos. Ele é completamente livre para ser Deus na plenitude de sua natureza. E é essa liberdade que permite que os vasos da misericórdia transbordem. Sem essa escolha suprema, o orgulho humano jamais nos permitiria curvar-nos diante da verdadeira luz que vem do alto. Abrace hoje a verdade de que a luz dentro de você provém de uma fonte inesgotável e escolheu brilhar em você com um propósito que o tempo não pode apagar. A justiça da graça é o mistério que nos salva de nós mesmos e nos coloca sob o reinado de um rei cujos caminhos são de paz. Você é livre porque ele foi livre para amá-lo primeiro, incondicionalmente. Quando você perceber que a misericórdia é o poder soberano de Deus e não o mérito humano, você experimentará a verdadeira libertação espiritual. Não há mais necessidade de competir por aceitação, porque você foi aceito pelo decreto do soberano das estrelas. Essa é a essência do chamado, tornar-se um monumento vivo à liberdade de Deus em transformar barro em algo precioso e eterno. É também a verdadeira lição revelada através do poder de Faraó em sua obstinação. O caso de Faraó no Egito não é meramente uma ilustração didática, mas um evento histórico que demonstra a severidade de Deus.
A Bíblia registra que Deus levantou esse governante de uma maneira especial para demonstrar o seu poder e espalhar o seu nome por toda a terra. Aqui vemos um aspecto da soberania que muitas pessoas preferem ignorar ou minimizar. Não há espaço para suposições ou sés quando falamos de como Deus lida com aqueles que se opõem à sua vontade. Ele endurece o coração de quem ele quer, e isso faz parte da sua manifestação de justiça contra o pecado e a rebeldia. O endurecimento do coração de Faraó é o estágio em que a glória de Deus brilha com mais intensidade através das pragas e do êxodo. Muitos tentam argumentar que Deus simplesmente permitiu que Faraó endurecesse o próprio coração, mas o texto bíblico mostra claramente um ato de soberania absoluta. Deus usa até mesmo a oposição humana para realizar seus propósitos sublimes e inegáveis. Isso nos mostra que ninguém, nem mesmo os governantes mais poderosos, pode escapar do controle da mão do grande oleiro. Essa realidade é um sério alerta sobre a importância de como respondemos ao chamado divino em nossas vidas. Se o seu coração permanece sensível à voz de Deus, é um sinal milagroso de que ele não o abandonou. O endurecimento do coração é o julgamento final para aqueles que decidiram fazer de si mesmos seus próprios deuses e senhores. Aqueles escolhidos por Deus não devem olhar para o exemplo de Faraó com arrogância, mas com reverência sagrada e profunda gratidão. Se você não se endureceu, não é porque você é melhor do que qualquer outra pessoa, mas porque Deus escolheu mostrar misericórdia a você. O exemplo de Faraó é citado para exaltar o poder de Deus sobre toda a criação, incluindo a vontade humana. Reconhecer que Deus tem o poder de endurecer o coração de qualquer pessoa segundo a sua vontade é o ápice da submissão espiritual em um verdadeiro crente. Isso nos coloca em nosso devido lugar como criaturas e glorifica o Criador como o único e justo juiz do universo. Sua vida assumirá uma perspectiva completamente nova quando você entender que até mesmo a oposição serve ao plano final de Deus. Por que Deus escolheu o mistério dos vasos? A questão fundamental de por que ele escolheu uma pessoa e não outra não encontra sua resposta final no mérito humano, mas no propósito final de toda a criação. Deus tolera pacientemente, além da nossa compreensão, os vasos da ira, para que a plenitude da sua glória seja revelada nos vasos da misericórdia. Toda a existência tem o propósito de glorificar a sua natureza. Os vasos da ira, preparados para a destruição, servem como uma antítese necessária, para que a verdadeira face da misericórdia possa ser vista em toda a sua grandeza. Sem a realidade do julgamento e da justiça, a graça divina perderia o seu peso sagrado e se tornaria banal, insignificante ou meramente uma opção secundária aos olhos daqueles que contemplam o universo. Deus usa o contraste entre a sua santa ira contra o pecado e a sua infinita misericórdia para pintar um quadro completo da sua divindade absoluta. Ele não oculta o seu poder, mas o revela através da paciência que demonstra ao amparar aqueles que o rejeitam abertamente. Este contexto prepara o cenário para que a beleza da redenção resplandeça. Você foi criado para ser um vaso, carregando dentro de si algo muito maior do que a sua pequena história pessoal ou os seus desejos passageiros. Como instrumento de misericórdia, sua função primordial é tornar visível a gloriosa riqueza de Deus às gerações presentes e futuras. Sua existência tem um propósito eterno. Sua escolha não é um segredo para ganho pessoal, mas serve a um propósito público e cósmico, mostrar a todo o universo o que a graça de Deus pode realizar. Você é a prova viva de que a vontade do Criador pode transformar o ordinário em extraordinário. Sua vida é o palco onde o poder divino se manifesta. Essa preparação especial para os vasos da misericórdia ocorreu muito antes de você nascer, em um conselho divino, muito antes de você proferir seu primeiro choro nesta terra. Isso significa que seu verdadeiro valor e destino final não estão sujeitos às vicissitudes do tempo, nem às opiniões duras daqueles que tentam rotulá-lo como alguém ou como você deveria se tornar. Você é uma obra eterna de Deus, projetada com meticulosa precisão para brilhar na eternidade como um troféu vivo de sua graça gratuita. Quando entendemos que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, os medos do futuro desaparecem. Não há nada que você possa fazer para que Deus o ame mais, pois o seu amor é supremo. Compreender esse profundo mistério elimina qualquer ansiedade sobre se você é bom o suficiente para ser contado entre os escolhidos. A escolha de Deus é unicamente para a sua própria glória.
e Ele é plenamente capaz de preservar, proteger e guiar aquilo que Ele mesmo decidiu consagrar por meio de um decreto de amor. Você é um vaso que contém tesouros celestiais imensuráveis colocados dentro dele pelas mãos firmes e sábias do oleiro. Embora o vaso seja feito de barro e tenha muitas imperfeições, o que importa não é a sua forma exterior, mas o conteúdo divino que reside em seu interior. Sua fragilidade apenas destaca que o poder que opera dentro de você vem de Deus. O mundo ao seu redor pode tentar lhe atribuir um nome de inúmeras maneiras, mas sua verdadeira natureza está oculta no propósito final daquele que o criou. Tornar-se um vaso de misericórdia é a maior honra que um ser humano pode receber em sua vida terrena. É a afirmação de que você pertence inteiramente ao Rei. Viva cada dia com a plena consciência de que você é uma testemunha viva da infinita riqueza que flui da própria fonte de Deus. A jornada da sua vida é um ato constante de adoração, revelando ao mundo que a misericórdia sempre triunfa sobre o julgamento. Você foi escolhido para ser uma luz na escuridão, carregando o nome do Senhor como sua maior força. Abraçar esse mistério é encontrar o descanso que sua alma muito busca em seus caminhos equivocados. Quando você aceita que a razão da sua eleição reside em Deus e não em você, você se torna verdadeiramente livre para viver sua missão com gratidão. Você é o vaso escolhido para levar a luz que o mundo anseia ver. Então, como saber se você foi escolhido? O sinal do chamado. A pergunta que ressoa no coração de todos quando ouvem falar da suprema autoridade de Deus é sempre a mesma. Como posso ter certeza de que sou um dos escolhidos? Ao mergulhar nos mistérios de Romanos capítulo 9, é fácil se sentir impactado pela grandeza da vontade divina. Mas a resposta para essa dúvida não está escondida em um código misterioso ou em uma revelação distante e inatingível. O sinal mais claro de que você é um vaso de misericórdia, preparado para a glória, é o desejo ardente que pulsa em seu coração neste exato momento. A Bíblia conclui essa luta com uma promessa simples, porém poderosa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você se sente compelido a buscar a Deus, saiba que esse desejo não se origina de dentro de você. Ninguém busca a Deus por conta própria. A natureza humana, em sua essência, tende a fugir da luz e buscar a si mesma. Portanto, se você sente fome e sede de justiça, sede de verdade e um desejo sincero de se arrepender e retornar, essa é a prova viva de que a graça de Deus está operando em sua alma. Você está simplesmente respondendo porque Ele o chamou primeiro. Ser escolhido não significa se tornar perfeito, mas sim tomar consciência de que você não tem nada a oferecer e, portanto, se entregar completamente à misericórdia do Criador. O sinal da sua eleição é a fé. Uma fé que olha para Jesus e reconhece nele o Messias, o Salvador, o tesouro mais precioso de toda a existência. Esse reconhecimento é o selo do Espírito Santo em você. Muitas pessoas passam a vida atormentadas, tentando provar que foram escolhidas por meio de suas ações ou por uma vida religiosa impecável. Mas a eleição de Deus se fundamenta em seu livre-arbítrio, não em seus esforços. Quando seu coração se quebranta diante da santidade de Deus e você encontra descanso na obra da cruz, você está produzindo os frutos de uma árvore que o próprio Deus plantou. Os vasos da misericórdia são reconhecidos por sua completa dependência de Deus. São aqueles que, mesmo em meio à dúvida e à fraqueza, continuam a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Esse clamor é uma melodia que o céu ama, pois confirma que o propósito de Deus, revelar sua glória por meio da fraqueza humana, está se cumprindo em sua própria vida. Não olhe para trás com medo, mas olhe para cima com gratidão. Sua presença aqui, buscando compreender esses mistérios e sentindo sua alma vibrar com esta mensagem, é um sinal de que você não é um estranho para Deus. Ele o conhece pelo seu próprio nome. Ele o criou com um propósito e o trouxe aqui para ser despertado. Invoque o nome do Senhor hoje, com total confiança. Saiba que você é amado por uma vontade maior que o tempo e mais forte que o pecado. O sinal da sua eleição é a sua entrega. Você é um vaso de misericórdia, e o que você carrega agora dentro de si é a presença de Deus que o escolheu para brilhar por toda a eternidade. Compreender por que Deus escolheu uma pessoa e não outra é, em última análise, um convite ao maior descanso que uma alma humana pode experimentar. Essa compreensão nos livra do fardo insuportável de termos que ser os arquitetos da nossa própria salvação e
nos coloca em humildade nos braços de um Pai que é absolutamente supremo e infinitamente misericordioso. Você não é um acidente da história. A soberania de Deus não deve ser vista como uma barreira, mas como o alicerce mais sólido sobre o qual podemos construir nossa identidade eterna. Se sua jornada espiritual depende da sua própria força, você estará sempre em perigo. Mas se ela se fundamenta na vontade e no juízo de Deus, você é sustentado por uma vontade imutável e um amor eterno. Muitas vezes passamos a vida tentando nos encaixar em moldes humanos, buscando validação em lugares que jamais poderão nos satisfazer de verdade. Mas o escolhido descobre que sua verdadeira forma foi moldada pelas mãos do grande oleiro, mesmo antes da existência do tempo. Você é um vaso de misericórdia, criado para conter a luz que este mundo tenta desesperadamente extinguir em vão. A Jornada por Roma, capítulo 9, nos ensina que a justiça de Deus é inabalável e sua graça é um dom que transcende toda lógica de mérito. Você não precisa mais lutar por aceitação, pois o próprio sinal de que você está buscando a Deus é a prova de que Ele já o encontrou. A eleição é o abraço de Deus para alguém perdido em sua própria escuridão. Viver como um escolhido exige coragem para assumir seu papel no plano divino. Mesmo que aqueles ao seu redor não compreendam sua nova perspectiva, sua vida agora é um testemunho vivo de que a misericórdia triunfou sobre o julgamento e que a glória de Deus encontrou morada em seu coração de barro. Você é o despojo da graça divina. A confiança na suprema autoridade de Deus transforma o medo do desconhecido em uma expectativa sagrada do que Ele realizará por meio de você. Não há beco sem saída para aqueles guiados pela mão que governa as estrelas. O propósito de Deus para sua vida é irrevogável, e cada desafio que você enfrenta serve apenas para refinar o vaso que você é. Abrace sua natureza de escolhido, com profunda gratidão e reverência sagrada, sabendo que você pertence inteiramente ao Rei Supremo. Sua missão é simples e grandiosa: ser um canal através do qual a bondade e a sabedoria de Deus fluem para um mundo sedento. Você carrega dentro de si um tesouro celestial, um tesouro que transforma a realidade ao seu redor através da luz da verdade. Eu sou George, e minha maior realização é testemunhar cada um de vocês despertar para a autoridade divina, uma autoridade que nasce da completa submissão a Deus. Não deixe que o ruído do mundo ou as dúvidas dos céticos roubem a paz que a soberania de Deus colocou em seu coração hoje. Você foi selado, separado e amado para um propósito que o tempo jamais poderá destruir. Esta mensagem, extraída de Romanos capítulo 9, é mais do que apenas teologia na página. É um sopro de ar fresco para aqueles que foram sufocados pelo fardo de uma religião baseada em trabalho e mérito. Sinta o alívio de saber que o oleiro entende exatamente o que está fazendo com o barro que é você. Deixe-o completar a obra que começou, pois o resultado final será a plena revelação da sua glória dentro de você. Agora quero ouvir o que ressoa em seu coração neste momento. Como a visão da supremacia de Deus mudou a maneira como você vê sua própria jornada de fé. Se você sente que este vídeo lhe trouxe paz ou as respostas que você tanto busca em Deus, por favor, não saia sem deixar sua marca. Sua voz é incrivelmente importante para nós. Ao deixar um comentário, você ajuda o algoritmo a entender que a mensagem é essencial, trazendo esperança àqueles que se sentem abandonados ou rejeitados. Juntos, vamos espalhar a verdade de que a graça de Deus é a força mais poderosa de todo o universo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos em breve no próximo Despertar, onde continuaremos nossa jornada.